InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos aí, muito obrigado pela companhia. Hoje, dia 25 de agosto, estamos aqui mais uma vez aqui com o InovaCast em Guarulhos e eu peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, tá? Aí passa aí pro pessoal aí compartilhar, curtir e levar esse assunto para mais pessoas. Hoje, dando sequência a toda segunda-feira, nós vamos dar sequência a uma série, né, Raízes Sagradas, com o pai Fernando, já vamos falar com ele, e eu quero agradecer a todos aí pela semana passada, aí, muito obrigado pela audiência aí, e continue curtindo e compartilhando aí, vamos trazer muito assunto aí para vocês aí, muita informação. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia, um beijo no coração de todos, e eu vou aqui dar uma boa noite ao pai Fernando. Boa noite, pai Fernando. Mucuyu. Boa noite, Marcos. Mucuyu no Zambi. Motumbá, quem é de Motumbá. Colofé, quem é de Colofé. Mucuyu, quem é de Mucuyu. Saravá, quem é de Saravá. Vamos em frente. Ah, perfeito. Eu quero dar uma boa noite à Duda também, a nossa aqui direção geral. Boa noite, Duda. Boa noite, Marcos. Ah, perfeito. Bom, gente, nós vamos continuar aqui com a nossa série aqui. No outro episódio nós falamos da Umbanda, como que se inicia na Umbanda, como que é o comportamento, e hoje nós vamos partir um pouquinho para o lado do candomblé. Vamos falar um pouquinho do candomblé, porque tem muito assunto, é muito longo, é muita informação, então nós vamos trazendo um pouquinho aqui e depois vocês podem deixar as perguntas aí e nós vamos respondendo. E logo mais nós vamos estar fazendo um ao vivo para todo mundo, para a gente poder conversar, bater papo, tirar as dúvidas dos nossos episódios, tá bom, gente? Continue compartilhando aí e curtindo. Pai Fernando, eu gostaria de começar. Candomblé, da onde surgiu o candomblé? O que é a palavra candomblé, que muita gente não está dentro da região, mas não sabe onde se iniciou o candomblé, como se iniciou? Perfeito. Bom, a gente precisa tratar um bocadinho de história para a gente poder falar do candomblé. Existe um culto dentro da nossa religião à senhora sagrada, né? Senhora Nanã Buruquê, Gangarazumba, na Angola. E ela é retratada como uma senhora que veste roxo, principalmente, e ela mora nos pântanos, ela mora na lama, aquela terra do mangue pertence a Nanã. E há uma curiosidade que é o seguinte: há sacrifícios animais dos quais nós podemos falar, e Nanã não aceita sacrifício feito com corte de faca. Há um Itã que fala sobre isso dentro da mitologia, mas eu não vou me ater a isso agora. Eu queria chamar a atenção para o registro arqueológico que isso nos traz. Quer dizer que Nanã é cultuada desde antes da descoberta do ferro pela humanidade. Então esse culto é um culto ancestral. Há uma desinformação, no geral, sobre as origens do conhecimento humano. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar, mas eu sou estudante de filosofia. E há muitos que vão dizer que a Grécia é o berço da filosofia. Com essa palavra, né, philos, amor, sofia, conhecimento, amor pelo conhecimento, filosofia, portanto, de fato nasce na Grécia, né? Aristófanes e outros pré-socráticos. Entretanto, esse conhecimento bebeu do conhecimento ancestral das terras do Kemet. Kemet é o nome egípcio para o continente africano.
Veja que a Biblioteca de Alexandria ficava em território egípcio. Veja que houve na 14ª ou 13ª dinastia um sujeito chamado Imhotep, que era um grande pensador e que trouxe bases de conhecimento sobre medicina, sobre investigações que depois foram retratadas por Aristóteles. E Aristóteles, como vocês sabem, é o pai das investigações científicas. Algumas das considerações aristotélicas são desdobradas até hoje no método científico de descobertas. Então, tenhamos isso em mente. Quando a gente fala de candomblé, a gente não pode esquecer que candomblé é uma reunião que ocorre no Brasil. Na África, a religião que se praticava não tem esse nome. E qual que é a grande diferença de um para o outro? A gente vai desembocá-la. Importante a gente entender o que significa o panteão do candomblé. Panteão, então, é o conjunto das deidades. Deidades não são deuses. Para nós que viemos de uma cultura judaico-cristã, é muito, às vezes, agressivo tentar entender a visão que eles têm do sagrado, do divino. Deus não é uma unidade. Você tem, por exemplo, na religião católica, a divisão de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para o povo africano, para alguns desses povos africanos, porque também não existe uma unicidade religiosa na África, a gente não pode esquecer disso quando a gente vier falar sobre escravatura daqui a pouco, que entende que Deus é grande demais para ser visto como uma pessoa una. Então, para algumas pessoas, aquilo que mais toca o coração é a sua relação com uma criança. É um instinto de paternidade e de maternidade por aquela criança. Então há uma forma de Deus criança, para que através daquela forma que mais aconchega aquele coração, aquela pessoa consiga ter um contato com o sagrado. Para algumas pessoas, há uma visão de um Deus guerreiro. Deus como alguém muito forte. Deus como o primeiro de todos os guerreiros, o mais forte de todos os guerreiros. Então há uma visão guerreira de Deus. Como há uma visão maternal, como há uma visão de uma feminilidade feiticeira, que eram cultuadas antes as Iami Oxorongá, que é um culto só para as mulheres. O pouco que sei sobre o assunto posso trazer também, mas não sei muito porque é um culto de mulheres. O matriarcado é a base do candomblé. Bom, com esse substrato a gente já pode começar a história de fato. Os 300 primeiros anos de escravidão trouxeram povos, principalmente banto, da região de Congo e Angola. Esses povos cultuavam inquices. Que são inquices? Ou, no coletivo, minquice. São aspectos da deidade na natureza. O vento, a transformação, a tempestade que move tudo, que destrói tudo para que algo novo cresça, é Oiá ou Matamba. Você tem a tecnologia, aquele que luta por nós, eles chamam de o grande leão, Kenkosi. O inroshi, roshinke, o inroshi, roshi biolê. Ó grande leão, lutai por nós, protegei-nos com a sua força. E aí você tem, durante esse primeiro período, uma baixa disseminação da religião para os nativos do Brasil. Porque o contato maior era com os índios e ainda não haviam tantos mamelucos, tantos mulatos. A miscigenação ela foi se dando porque houve intercurso entre os brancos colonizadores e os negros escravizados. Mas houve também outro tipo de intercurso, que não foi apenas o da guerra e o da violência. Pessoas se apaixonaram e viveram belas histórias. Por quê? Porque haviam aqui brancos que vieram com a promessa de Portugal de fazer a vida no Brasil. E não conseguiram. E se revoltaram com o sistema. Se vocês derem uma olhada no quanto foi
conturbada a história das capitanias hereditárias, vocês vão ver que o Brasil permaneceu por muito tempo inexplorado por Portugal. Mas nesses hiatos de não exploração, as pessoas que vieram estavam aqui, estavam tocando a vida, estavam se conhecendo e compartilhando. Quando o escravizado chegava no Brasil, a ele era imposta, além, enfim, de todas as desventuras e a carga de trabalho e tudo mais, a cultura. Então ele precisava aprender a falar português e ele precisava cultuar a religião católica. Por que o nosso português ele é tão específico? Inclusive existem tratados falando sobre isso e uma certa comoção acadêmica que foi meio que encerrada no concílio que houve em Angola para regulamentar a língua nos 3 países, né? São os 3 maiores países que falam a língua portuguesa. Macau, se não me engano, na China também fala. Em que você tem uma nomenclatura diferente para as coisas. Diferente, por exemplo, sei lá, rotatória. Rotatória para a gente é aquele espaço em que você converge pelos lados ali, tem um círculo dentro de uma encruzilhada para você passar os carros. No português de Portugal, ela é chamada de rotunda. Moça. No nosso português é moça. Português de Portugal é o quê? Rapariga. Sim. E, inclusive, no Brasil, a expressão rapariga no norte e nordeste é considerada uma ofensa por uma curiosidade. Por quê? Porque o homem casado que ia na zona do Meretriz foi ver as moças, foi ver as raparigas. Daí que virou rapariga, que hoje é uma expressão pejorativa naquelas regiões. Então, quando esse negro chega ao Brasil e ele toma contato com a cultura do índio, com a cultura do branco, vai havendo ali uma modificação psicológica muito peculiar. Porque na África, os grupos que eram minoritários vinham para o Brasil todos juntos. Ele saía de lá com uma personalidade, ele saía de lá com uma história cultural, ele saía de lá com uma herança cultural, e ele era desumanizado no navio negreiro. Ele era desumanizado quando aqui chegava. Então, quando aqueles povos que chegavam aqui com atritos ancestrais iam para as mesmas senzalas, morriam das mesmas doenças, muitas vezes a primeira coisa que se fazia quando chegavam ao Brasil era separar as famílias, para que os núcleos familiares desgastados quebrassem o ânimo deles para lutar e, portanto, ficasse mais fácil manipulá-los. O que acontecia? As divindades em África, como eu disse, elas vão receber 3 nomes diferentes para 3 grandes nações. O povo Banto, a nação Banto, vai utilizar a expressão Inquice. O povo Yorubá vai usar a expressão Orixá. E o povo Fon vai usar a expressão Vodun, cujo coletivo é Vodunce. São, e aqui eu vou causar uma polêmica, porque os puristas dirão que é absolutamente impossível você equalizar essa conta, porque o orixá ele é um ser humano que foi divinizado, enquanto que o Inquice ele é um ser da natureza, ele nunca teve uma encarnação humana. De minha parte, o estudo que fiz me levou a crer que são interpretações diferentes do mesmo cosmo, da mesma visão cosmogônica de Deus. Então, quando você nascia numa região que pertencia a um orixá, por exemplo, aquela região cultua Ogum. Todas as pessoas daquela região vão fazer parte do culto a Ogum. E é isso. Então, em África, você não tem culto aos orixás como um todo. Você não tem o culto aberto. Hoje em dia você tem, mas não havia. Outra coisa que não se fala muito, muita gente na África é do Islã. Então, vieram negros islâmicos para o Brasil também. Aliás, foram eles que trouxeram o islamismo para o Brasil. Então, você tinha gente que cultuava Ogum, gente que cultuava Oxum, gente que cultuava Xangô, gente que cultuava Oxumaré, e cada um cultuava seu orixá.
eles se juntavam nas rodas, que eram chamadas de batuques, para louvar o sagrado deles, na língua deles, com as danças próprias de cada orixá. E dentro dessas rodas, eles disfarçavam uma arte marcial, que é a capoeira, e diziam que isso era uma diversão, era um jeito de eles poderem manter viva a tradição. Então eles não eram de fato muito incomodados por conta disso. O candomblé ele era perseguido. Até 1900 o candomblé era crime no Brasil. E os próximos anos, os anos de ditadura inclusive, foram terríveis, porque até hoje nós somos perseguidos, tá? O sacerdote de candomblé, e enquanto sacerdote de Umbanda, já passei por muita coisa. Passo ainda hoje talvez um pouco menos, porque hoje a gente já tem um pouco mais de traquejo, mas quando você chega num ambiente com um terno e você diz, sou pastor, a sua recepção é uma. Se você chega num ambiente com uma batina, sou padre, sua recepção é outra. Se você chega com as roupas de um sheik árabe, é outra. E se você chega com as suas roupas de sacerdote de candomblé, sua recepção é completamente outra. Por quê? Porque é uma religião de preto. É assim que se pensa no Brasil. Essa é a grande realidade. Sim. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre o desdobramento que existe do preconceito estrutural, que é uma grande manipulação. É uma grande manipulação. O preconceito ele foi plantado pelas mesmas pessoas que hoje fazem as pessoas acreditarem que existe um preconceito que deve ser retribuído. Como se um apartheid fizesse alguma diferença na vida das pessoas ao invés de conscientizá-las. O que, inclusive, tropeça numa questão básica da nossa visão sobre a vida após a morte. Mas eu chego lá. O candomblé nasce, então, dessas reuniões. Qual que é a grande diferença do que se pratica no Brasil, que é o candomblé, que os iorubás vão chamar de xirê, que é a festa, e nós vamos chamar de jambereçu ou jambereço, a depender da família do Angola que você está falando, que é a reunião de todos eles em terra, todos juntos. Todos os orixás, de Exu a Oxalá. E aí, vocês vão perceber que eu sempre vou falar sobre os orixás com os seus nomes iorubás. Aqui e ali, eu vou falar, por exemplo, de Obaluaê, e eu vou falar, olha, na Angola a gente chama de Cavungo, ou Caviungo, dependendo da família. Mas eu sempre vou usar os nomes que são mais conhecidos. E são mais conhecidos por um motivo. Porque o primeiro terreiro de candomblé que se estabeleceu, ele era iorubá. E ele não era iorubá simplesmente porque tinha só gente iorubá. Mas porque foi uma princesa, foi o Batossi, que foi libertada, compraram a liberdade dela, ela funda o primeiro terreiro de candomblé em Salvador. E não se perguntava antigamente, como hoje você tem uma segregação muito grande, muito triste, por sinal, como angoleiro, então a gente se chama carinhosamente de angoleiro, porque eu não sou angolano, não nasci na Angola, sou angoleiro, pratico candomblé Angola. Uhum. Nós sofremos preconceito dentro do candomblé também. Então a gente sofre. Eu consigo a façanha de unir gregos e baianos para bater em mim. Porque os puristas da Angola vão dizer que eu não faço Angola porque eu falo os nomes em Yorubá e tiro cantigas na minha casa em Yorubá e tiro cantigas na minha casa em português. Uhum. Porque eu sou brasileiro, porque eu aprendi desse jeito, porque eu tenho uma nação que cultua a ancestralidade e não vou renegar minha ancestralidade de Umbanda porque eu estou no candomblé. Eu não sou um bandista, eu já fui. Mas eu não vou fechar a casa para o meu preto velho, eu não vou fechar a casa para um herê, eu não vou fechar a casa para ninguém, para nenhum espírito. Quem sou eu na fila do pão para fechar a casa para um espírito? Agora, eu também tomo pancada dos não puristas, porque eu sou branco. Como se a cor da minha pele determinasse a minha possibilidade ou não de servir ao sagrado. Eu falei isso para uma mãe de santo dentro de uma reunião numa federação. Ela falou, você não pode ser pai de santo, você é branco. Eu falei, senhora, a senhora escolheu sua vida no sagrado? Escolhi. Falei, graças a Deus, que Deus abençoe. Eu não tive essa oportunidade. Foi Ogum que me trouxe para a religião. Eu não escolhi estar aqui.
Eu apenas sigo e sirvo ao meu senhor. O ferreiro disse vá, e eu fui. E enquanto o ferreiro, que tem todo o poder do mundo para apagar minha vela, não o fizer, eu não pararei de fazer. Porque foi dele que eu recebi a ordem de fazer, é ele que me dá a ordem de parar, não é a senhora. Com todo o respeito. Tomo pancada dos caras que falam que candomblé Angola não é candomblé de verdade. Porque o candomblé Angola, ele tem uma riqueza, uma beleza que são próprias dele. O primeiro sacerdote de Angola que começou a paramentar orixá, porque na Angola não se paramenta orixá. Paramentas são aquelas vestes que remetem à realeza dos orixás. Então são adereços chamados de ojá, que cobrem a cabeça. Você tem os adês que cobrem os olhos. E isso é muito bonito. E isso não havia na Angola. Na Angola se usa outro tipo de paramenta, que é uma máscara de madeira representando o inquice. Joãozinho da Gomeia, no Rio de Janeiro, foi quem começou. Tá? Minha raiz não vem diretamente de Joãozinho da Gomeia, mas tem essa... em algum momento teve lá uma história entre minha avó de santo e na minha casa a gente paramenta os orixás. E é assim que eu aprendi, e é assim que eu vou fazer. Então, o problema do candomblé, a complexidade do candomblé, é que ela não pode, ao contrário de outras religiões, especialmente as religiões seculares, ser tratada de uma maneira fechada. O candomblé ainda está acontecendo, o candomblé ainda está se desenvolvendo, o candomblé ainda está resistindo e está aparecendo novas formas de culto. Tem o sacrifício animal, mas todo sacrifício animal é necessário? Tem o sacrifício animal, mas todos os animais que se oferecia na África, você vai oferecer aqui? Há uma qualidade de Ogum, chamada Ogunjá, que em África come cachorro. Cultura dos caras. Agora, eu vou sacrificar cachorro no Brasil? Não posso. Quer dizer, posso, mas não acho correto. Sim. Né? Então, o candomblé, ele tem essa miríade, né, esse grande caleidoscópio de informações, e ele não segue uma diretriz específica, única. É tudo muito familiarizado. Cada casa segue a diretriz da sua família. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha casa, eu tenho uma história pessoal muito legal. Vou fazer uma pergunta para você, Duda. Para você, panqueca é prato principal, portanto comida, ou é um acompanhamento, portanto mistura? Panqueca para você é comida ou mistura? Mistura. Mistura. Eu cresci num lugar em que a mãe às vezes fazia panqueca e a gente ia comer o quê? Panqueca. O almoço era panqueca, porque a panqueca ela tem proteína, ela tem carboidrato, serve uma saladinha, um suco, é isso, panqueca, é comida. Fui convidado um dia para almoçar, isso lá, nos idos da minha juventude. Meus 14 anos. E aí eu tinha, então, 14 anos, fui convidado para almoçar na casa de um amigo, e cheguei na casa desse amigo, aquela mesa linda, tinha um monte de coisa, sabe, farofa, maionese, frango assado, arroz, feijão, macarrão, panqueca. E falaram para mim, Fernando, você é convidado, pode se servir primeiro. Então, dá licença, vou me servir primeiro. Coloquei uma saladinha lá no prato, peguei 3 panquecas, coloquei no meu prato e me sentei para comer. E aí eu vi as pessoas pegando arroz, feijão, um pouquinho de salada, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, uma panqueca. Teve uma senhora que cortou uma panqueca em 2, pegou meia panqueca, eu fiquei, meu Deus do céu, eles estão pensando que eu sou morta-fome. Já tem uma fama, porque o gordo, quando ele chega para almoçar no lugar, todo mundo já sabe que vai comer muito. E aí eu fiquei com isso na cabeça para sempre, me lembrando de que essa é a diferença básica das coisas. Por que que muito casamento dá errado? Porque você casa com uma pessoa que come panqueca como mistura, e você cresceu comendo panqueca como comida. E às vezes dá um problema grande simplesmente porque você não fez a pergunta básica. Você come panqueca como? Então no candomblé você tem muitas famílias diferentes cujas variações pequenas ocorrem e todas elas desembocam no mesmo sagrado. Há casas em que você não pode cultuar X orixá. Há casas em que você vai cultuar X orixá obrigatoriamente.
Vou dar como exemplo Obá e Euá. Não existem Obá e Euá na Angola. Sim. Você não tem Obá, o culto ao Obá e Euá. Euá é um orixá iorubá. E outra coisa interessante, talvez o nosso telespectador ele já esteja fazendo algum estudo anterior e ele já tenha ouvido falar que orixás têm qualidades. Então você tem, por exemplo, algum Megê, algum Lebedê, algum Já, algum Alacorô, enfim. Esses caminhos de Ogum em África não são caminhos. Eles são orixás específicos. Por isso que você vai ter casa que cultua Xangô Airá e casa que cultua Airá, que é um orixá específico. E os dois estão certos. Tem inclusive 2 orixás que foram inseridos na Umbanda por um sacerdote com quem eu tive o prazer de discutir em vida. Uhum. E se a fé da pessoa está ali, eu não posso dizer que isso está errado. Mas vamos dar um resumo rápido, porque eu acho que eu falei bastante e talvez as pessoas não pegaram um resumo de como é que surge. Os escravizados vêm para o Brasil, cada qual com seu culto. Aqui no Brasil eles têm que, por força da necessidade de aprender a conviver, e eles começam a conviver, todos os orixás juntos, cada qual no seu espaço, reunidos numa mesma agremiação. É daí que surge o candomblé. A roupa que se usa no candomblé, por curiosidade, não é a roupa que se usava na África. Hoje em dia você tem as roupas africanas muito na moda. É fácil você encontrar o tecido ancará africano. Mas por que a roupa do candomblé tradicional, a mulher usa aquela roupa que a gente chama de baiana, né? Aquela roupa Sim. grandona, saia rodada, tudo branco, pano da costa, pano da cabeça. O pano da cabeça e o pano da costa, não de costas. Né? Por que da costa? Porque vem da Costa do Marfim. É lá que surgiu, difundiu-se, né, o culto de você cobrir o busto. Para que ele serve? Para ele tirar um pouco da forma do corpo da mulher. Porque quando a mulher entra na roda de candomblé, ela não é mais uma mulher. E o homem não é mais um homem. Eles são apenas seres irmanados por uma fé. Quem importa na roda de candomblé é o orixá, sempre. Aliás, uma casa de candomblé, ela vive em função do tempo do orixá. O que ele come, o que ele bebe, qual é o dia de qual orixá, quais são as funções que se faz hoje. Você, por exemplo, não faz matança numa casa de candomblé na sexta-feira. Sexta-feira é dia de Oxalá. Oxalá não aceita sangue. Você não firma negócio com alguma coisa relacionada à casa de candomblé fora da segunda-feira, porque segunda-feira pertence a Exu, e assim sucessivamente, cada orixá tem o seu dia e a sua mandinga. Uhum. Ora, quando você tem dentro de uma cultura a mescla de outra cultura, você ainda está em formação. Essa roupa branca era a roupa da esposa do dono da fazenda. Quem é que podia usar branco? Quem é que podia se dar ao luxo de sair no meio do recôncavo baiano todo de branco? Só quem tinha muito dinheiro e não precisava trabalhar. E daí que veio a apropriação também dos ibás, né? Tem umas louças que a gente usa no candomblé, que são muito bonitas, tem sopeiras e tal, que aqui no Brasil se faz com louça linda, tem umas decoradas, tem um jogo de louça aí que chega fácil a R$2.000. Em África eram potes de barro ou cabaças cortadas que você colocava os elementos ali e tá morta a cobra. Uhum. Então, o candomblé, ele nasce no Brasil e ele vai se adaptando às famílias, cada qual no seu culto. E aí você vai ter um outro problema no candomblé, que ele fala da Umbanda, algumas pessoas falam no candomblé sobre isso, falam como se fosse um benemérito, umbandinha. Eu sempre fiquei muito desagradado, quase falei um palavrão. Sempre fiquei muito desagradado com isso, quando sacerdote de Umbanda. Uhum. E apenas como curiosidade para o nosso telespectador, o que a gente chama de candomblé, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, é completamente diferente do candomblé que se toca, por exemplo, no Maranhão, que se toca na Bahia. Há muitas proximidades, quando alguém de lá vem e traz as coisas, mas por que é diferente? Porque o ritmo é diferente, porque as pessoas são diferentes.
O batuque no Rio Grande do Sul é muito diferente. E é tudo candomblé. São famílias diferentes. Por quê? Porque são povos que tiveram contatos com outros povos. Né? O cara aqui da fazenda de café, ele teve contato com um tipo de pessoa. Sim. O colono do Rio Grande do Sul, ele teve contato com o gaúcho. O gaúcho, ele não é simplesmente o cara que nasce no Rio Grande do Sul. O gaúcho era uma raça específica, que é o cruzamento do índio com o argentino, na Pampa. E esse cara tinha uma espiritualidade, essa espiritualidade foi integrada ao batuque. Perfeito. Então, cada lugar tem a sua característica, principalmente em função disso. E pai Fernando, eu vi muito, né? Porque esse conflito aqui dentro, eu vou falar aqui não vou falar no Brasil, eu falo dentro de São Paulo, né? Que eu não viajo o Brasil todo, mas o conflito, você é de Angola, o outro é de Quito, e aí fica aquela confusão, porque na Angola você é iniciado em Angola, no Quito não serve, e você é do Quito na Angola. E por que é isso daí? Bom, eu queria fazer um comentário, quero deixar claro que eu não estou sendo patrocinado, mas aceito se você quiser entrar em contato e nos patrocinar, que são 3 livros que eu sempre trago comigo, que eles vão dar um panorama bem interessante. O primeiro é Mitologia dos Orixás, ele é da Companhia das Letras, escrito pelo professor Reginaldo Prandi. Ele conseguiu a façanha de reunir, se não todas, a grande maioria dos itãs dos cadernos dos iniciados de candomblé do Brasil, dos antigos, né? Então, que é um achado. Aí um outro, que é Ouro, que é do Odek Leuri e da Vera de Oxoguian, com a organização do Marcelo Barros. O nome é O Candomblé Bem Explicado, Nações Banto, Yorubá e Fon. É da editora Palas Atena. Então aqui você tem perguntas e respostas simples e diretas para quase todas as questões que se faz sobre o candomblé. Por exemplo, por que se usa branco, por que usa a pena de Ecodidé, essa peninha da capa que é pena de Ecodidé, um papagaio de Oxalá, quando a gente chega a Oxalá a gente fala sobre ele. E as Cantigas de Angola, Mário César Barcelos, que é o Jambereçu, que também é incrível, fala um pouco sobre a história da nação Angola em específico, eu adoro esse livro também. E aí o que acontece? A gente não pode esquecer, Marcos, que o candomblé, assim como todas as religiões, é uma agremiação de pessoas. E as pessoas têm ego. Então, para muitas pessoas, não é suficiente ter aquilo que lhe basta. Para essas pessoas é necessário você colocar o outro para baixo. Então esse é o primeiro ponto. Agora a gente vai ter que tocar numa ferida, vamos ter que arrancar um band-aid aqui. E tudo bem se vocês quiserem me dar pancada, podem mandar perguntas, podem discordar de mim, deixa aí seu comentário, seu like, seu dislike, vamos conversar. Lembra que eu falei que esses povos que vieram escravizados para cá, eles eram inimigos na África? Esse ranço, ele perdurou. Porque quem escravizou o negro na África? Os portugueses, os espanhóis, correto? Errado. Quem escravizou os negros na África foram os negros. Os negros venderam esses negros que escravizavam para os brancos. E quando acabou gente para escravizar, o branco já tinha aprendido o caminho das pedras e escravizou o escravizador. Esse foi o caminho. Então, não estou dizendo com isso que foi certo ou errado da parte do branco, da parte do negro, porque a escravidão, diga-se de passagem, é uma chaga moral da humanidade nos últimos 10 mil anos. Você vai ter escravidão entre vikings na Escandinávia, entre os celtas que se espalharam. Os celtas, eles foram um povo que migrou por toda a Europa. Você tem escravidão entre os celtas por todos os países da Europa Ocidental. Nas estepes russas também ocorria. Na Índia ocorria. Então, a Ásia tem uma história também de escravidão muito densa. Isso acabou
Porque a gente foi evoluindo como humanidade, embora ainda haja focos e lugares em que as pessoas trabalham em sistema análogo à escravidão. Essa nossa má inclinação para precisar diminuir o outro para se estabelecer como pessoa é que faz com que uma pessoa fale arrogantemente que a maneira como você interpreta Deus no seu coração está errada. Eu jamais posso dizer, por exemplo, que você não pode cultuar Exu na tua casa. Eu posso explicar para você que para você assentar Exu, você precisa de elementos que energeticamente são ruins para você ter em casa. Mas eu jamais vou tocar no amor que você tem por Exu dentro do seu coração. Sim. Muitas pessoas chegam no terreiro, Marcos, para fazer um jogo de búzios, convictas de que elas são filhas de determinado orixá. Eu, por exemplo, sou filha de Iemanjá. Meu cabelão bonito mostra isso, né? E aí eu chego no meu jogo de búzio e eu falo para a pessoa, filha, você é de Oxum, você não é de Iemanjá. E a pessoa fica completamente devastada, porque eu queria ser de Iemanjá. Porque eu amo Iemanjá. Que bom que você ama Iemanjá. Você deve amar todos os orixás. Você não pode ser, sei lá, time Xangô, time Ogum. Não é assim que funciona. Você, obviamente, vai ter as suas inclinações pessoais, suas características pessoais, que são dadas pelo seu orixá, mas você jamais vai deixar de ter devoção pelo sagrado, seja qual for o nome pelo qual ele se apresente. Então, para mim, Marcos, a única resposta possível à sua pergunta é infantilidade. Porque se eu preciso diminuir você para me sentir melhor comigo, eu não estou bem comigo. Se eu preciso dizer que o culto do Queto é pior do culto de Angola, que o Queto está errado porque faz X, Y e Z, porque Angola é melhor em função disso, de fato eu não gosto da Angola. Porque quando eu gosto de fato da Angola, eu não comparo Angola com nada. Angola é Angola e Aueto a minha Angola. Da mesmo jeito que eu não vou... dentro da Angola você tem dissonâncias. Né? Você tem o samba de caboclo, você tem o bate-folha, você tem tumba jussara. E nem todo mundo de todos os cultos se gosta. E tá tudo bem. Sim. Só que eu não acho correto quando você passa a difamação. Sim. E outra, eu fui iniciado em Angola, né? E depois dei a obrigação no Queto. O que eu percebi, a diferença é só no xirê, na sala, porque as rezas dentro do roncó são as mesmas. Muda poucas coisas. E o rito é o mesmo, né? Então eu não vejo, eu olhava e falava assim, poxa, mas eles falam tanto da Angola, e falam isso, e falam aquilo, mas é a mesma coisa, e eu falei, é tudo no mesmo sentido, é tudo, eu acho que é aquilo que você falou, Pai Fernando, você, dentro do seu coração, você respeitando o orixá e se entregando realmente ao orixá, eu acho que isso que importa. As pessoas, sei lá, eles são o ego, né? Que eu sou de Queto, que o Queto é isso, que o Queto é aquilo. Tá, tudo bem, segue sua vida. E eu sou de Angola e estou indo seguir a minha vida. Só que eles têm essa rixa, né? E eu já conheci vários pais de santo que foram em Angola, foram dentro do terreiro de Angola de Queto e de outras ações, que nem essa coisa de diminuir a Umbanda, a Umbandinha. Eu acho que a maioria do povo, 90%, veio da Umbanda. Né? Começou lá na Umbanda e foi migrando para o Candomblé, foi conhecendo o Candomblé e aí foi indo. Então acho isso muito estranho também. Mas, Fernando, falando de Candomblé, a nossa religião, o Candomblé, a Umbanda também, são as religiões que aceitam as pessoas que, como que eu vou dizer, que tem opção, né, que tem a sua opção sexual, né? Como que o senhor vê isso? Bom, primeiro eu vou fazer uma saudação à minha mãe,
Lourdes do Obaloê, a joia da coroa de Obaloê, a quem eu peço as minhas bênçãos. E eu quero citar um caso, antes de responder a tua pergunta, que sai fora dessa curva que a gente estava falando, da disputa entre Umbanda e Candomblé, que é um sacerdote que ele é uma sumidade no termo, Pai Jamil Rashid, a quem eu presto meus respeitos. Conheço. Pai Jamil, presidente da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo e presidente da União Municipal Umbandista de Guarulhos, a qual nós somos filiados. Pai Jamil é Jeje. Pai Jamil é do Jeje Marim, da linhagem, acho que de Tata Fumotinho, se não estiver falando bobagem. E é um pai de santo de Umbanda de mão cheia. Ele também começou na Umbanda, ele toca Umbanda e ele acolhe tantos sacerdotes de Umbanda e Candomblé dentro da federação dele. E ele é uma belíssima exceção à regra que a gente estava falando das disputas. Bom, sexualidade no Candomblé. A sexualidade no Candomblé, ela não é um assunto controverso, porque a gente vai precisar falar de sexualidade por temas morais e espirituais, mas também precisamos falar do que a religião pensa sobre a sexualidade. Aquilo que não pode ser executado por mulher e aquilo que não pode ser executado por homem tem um motivo energético para isso, não moral. Veja que nós falávamos sobre casas matriarcais. Existe no Brasil uma casa na Bahia que ela ainda tem o culto puro a Yami Oxorongá. Essa casa não inicia homens e não aceita homens dentro do seu culto. Só mulheres participam do culto. Entretanto, essas mulheres precisam de ogã para tocar. Só que esses ogãs são filhos biológicos dessas mulheres, que são mandados para outras casas para se iniciarem, e vêm cumprir as suas funções de ogã no terreiro, e vão embora e não participam de todas as funções, porque as funções são fechadas para o feminino. Só lembrando, só fazendo a pergunta. O culto é Yamin? Yami Oxorongá. Não pode ser cultuado por homem. Não. Então hoje eu vejo dentro, por isso que eu falo, as coisas que tem que pegar na internet, tem que saber, as pessoas têm que saber o que estão ouvindo e que estão levando para dentro da casa de vocês. Porque tem sacerdotes aí de Candomblé que eles ensinam a cultuar Yamin. Lembra que quando eu falei a primeira vez o nome eu até bati na madeira? Sim, sim. Porque a gente não pode ficar chamando Yami Oxorongá. Sim. São as feiticeiras originais, são as feiticeiras mães. Há um aspecto de Oxum, que é uma Yami Oxorongá, e isso é de todo sagrado, é muito, muito delicado. Homem não cultua Yami Oxorongá. E nem mexe com essa energia. Eu posso mexer com a energia no sentido de, por exemplo, na minha casa, hoje, eu não tenho nenhum ponto de adoração a Yami Oxorongá. Que não posso entrar no cerne da questão, mas vai ser um ponto específico de algumas iabás. Se eu tiver uma filha de santo que tome decá, ou seja, que seja elevada à posição de sacerdotisa, e ela quiser fazer esse culto, eu posso indicar para ela como fazer, porque eu preciso conhecer os ritos para poder ensinar, mas eu não posso praticar. Eu sei fazer, mas eu nunca fiz. Melhor, eu sei como faz, mas eu nunca fiz. Eu ensino para ela, eu separo um espaço físico, porque o culto de Yami Oxorongá é feito no tempo, igual ao culto de algum Megê, igual ao culto de algumas qualidades de Oiá, igual ao próprio tempo, você não pode cobrir Yami Oxorongá, a não ser com folhas de uma árvore viva. E aí você cultua ali. E onde é feito esse culto, de preferência, o homem não pisa. Ele é cercado e o homem não pisa. Do mesmo jeito que você tem, por exemplo, uma casa de Oxalá, né? Quando você tem ali o culto ao Oxalá, casa de Lemba, Oxalá, uma mulher de corpo aberto não pode entrar. Ou seja, uma mulher que esteja sangrando, uma mulher menstruada não pode entrar. Dentro do culto a Lemba, ela é considerada, naquele momento, impura. Que é ao contrário para uma casa de Iemanjá. Nada melhor para cuidar de um altar de Iemanjá do que uma mulher menstruada.
ou grávida. Porque são símbolos da maternidade, são símbolos da possibilidade da maternidade, que estão ligados ao mistério de fecundação, que é o mistério de Iemanjá. Iemanjá significa a mãe de todos. Né? Odoiá Iemanjá, mãe de todos. Nos mitos iorubás, é da barriga de Iemanjá que saem todos os orixás e toda a criação e tudo mais. Então, quando você fala em sexualidade, a gente primeiro precisa entender o seguinte. Alguns atos religiosos não devem ser performados por homem e alguns atos religiosos não devem ser performados por mulher. Por exemplo, atabaque. Atabaque no candomblé não pode ser tocado por mulher. Por que ele não pode ser tocado por mulher? Porque o rito do atabaque, ele transmuta a energia do ambiente através de vibração e melodia. É musicoterapia. Este rito, ele condensa a energia. O formato do atabaque é o formato de um útero. O atabaque, ele é composto por vamos lá. A curimba, que é a engrenagem ritualística da música, ela vai ser composta por um tipo de sacerdote chamado alabê. No Brasil, a gente tem na Umbanda o curimbeiro, que depois, por uma questão de aproximação linguística, foi chamado de Ogã. E no candomblé você tem uma pasta, um braço, que se divide para Ogã. Então você tem o que equaliza todos os Ogãs. Todos os Ogãs devem saber tocar atabaque. Nem todos os Ogãs sabem tocar atabaque, mas deveriam. Então você tem o Ogã de folhas, você tem o Ogã que cuida do altar de orixá, que é o chamado Peji, então ele é Pejigã. Você tem o Ogã que cuida do altar da esquerda, que é o Sidá, ele é chamado Sidagã. Você tem o Ogã que cuida do corte, chamado Axogum. Você tem o Ogã que cuida das folhas dos banhos dos amacis. Você tem o Ogã que toca, simplesmente, ele é chamado de Alabê. E todos esses Ogãs precisam necessariamente ser homens. A energia que eles trabalham é nociva, é prejudicial, é perigosa para a mulher. Uma mãe de santo tem condições de fazer um trabalho e evocar essas energias para si, quando ela não tem um Ogã presente, e fazer um rito e ela cantar. Porque ela tem feitura para isso, ela tem poder axé dentro dela. Quando a mulher vai fazer os seus ritos, esses ritos não podem ser tocados por homens em alguns casos. Por exemplo, uma das coisas mais importantes e sagradas dentro da nossa religião é a comida. A comida, ela não é apenas símbolo de alimentação, mas de acolhimento. O animal que é sacrificado, ele deve ser sacrificado de maneira respeitosa, com uma série de fatores que eu posso comentar depois, quando a gente vai falando sobre sacrifício animal, e ele vai ser preparado e consumido pelo equibé, pela família, pela comunidade. Quem reza essa comida para entrar no altar? Por que o ajeon é sagrado? Por que a comida que é servida no final do trabalho é sagrada? Porque ela é o resto do que Deus comeu. Deus comeu aquilo. A primeira parte, a primeira porção daquele alimento foi oferecida a Deus no altar, com rezas específicas, cânticos específicos. De lá foi retirado, volta para a cozinha e ali é agregado ao todo, santifica o todo, e isso é servido. Qual que é o nome dessa sacerdotisa? Iabacê. É a Iabacê que reza as comidas do santo. Um pai de santo pode rezar as comidas do santo? Pode. Mas ele não tem tempo para ficar fazendo isso. Ele está fazendo outras coisas. Então ele consagra e inicia uma Iabacê, que geralmente é escolhida pelo orixá da casa, que mostra no coração
do sacerdote. E a bacia não costuma ser suspensa, como uma Eked, por exemplo. Aí você tem a Eked, a Makota. A Eked, ela é a mãe do santo do pai de santo. Aliás, um grande beijo para as Ekedes Lúcia, minha mãe de coração. A Eked Gabriela, a Eked Gláucia e a minha neta, Eked Daiane. Elas são o coração do terreiro, o coração vivo. Porque eu não consigo colocar a roupa do meu Ogum, tirar a roupa do meu Ogum para quem eu trabalho, e cuidar dele na sala, porque eu não estou lá. É ele que está. É ela que vai cuidar das coisas do santo. Ela lava essa roupa, ela passa essa roupa, ela engoma essa roupa, ela cuida dessa roupa, mas ela também cuida de mim. Porque a Makota tem que se assegurar de que eu esteja bem para poder receber o sagrado. E isso é uma coisa que só uma mãe sabe fazer. Só uma mãe sabe fazer. Como eu disse, eu sou pai de 6 filhos. Dos meus 6 filhos, só lembrando, eu tenho um do primeiro casamento, 2 do segundo, o caçula do quarto e 2 do casamento dos outros. O que mais me gera atenção direta hoje é o meu filho caçula do meu quarto casamento. Porque a mãe dele veio a falecer de câncer 3 anos atrás. E ele tem em mim uma figura de muita proteção, de muito carinho, e eu tento fazer o meu melhor por ele. Estávamos fazendo, curiosidade para vocês, ontem eu estava fazendo um trabalho de efeito físico no terreiro. O que é um trabalho de efeito físico? Eu estava fazendo um cimentado numa área externa que tem lá, eu estava lá fazendo cimento com o filho de santo. E aí, entre arrumações e bagunças, porque assim, as pessoas acham que o trabalho no candomblé é essa roupa bonita, né? É o dia de festa. E não é, isso daqui é o verniz, é a superfície brilhante. O candomblé de verdade você faz depois da festa, você faz fora do salão. Meu filho viu um troço, acho que no Facebook, que era um salgadinho, sei lá se a gente pode chamar assim, que é basicamente o quê? Um desocupado pegou um tomate cereja, cortou em 4, enfiou um ovo de codorna, espetou isso dentro de um palito de churrasco, aquilo ficou parecendo uma flor. Uhum. E minha mãe fez isso com ovo de codorna e com queijinho. E minha mãe estava super ocupada, minha mãe de sangue, que hoje cuida do meu filho comigo. Né? Não estou casado ainda, Thalita é minha noiva. Então moramos hoje na casa, eu, minha mãe e o Lucas. E minha mãe assumiu essa postura materna. E minha mãe estava super ocupada. E o Lucas pediu, ela falou, vou fazer um negócio que o Lucas pediu. E eu vendo ela fazendo isso, eu falei, mãe, ele estava na escola. Eu falei, mãe, mas a senhora está com tanta coisa para fazer, a senhora vai parar para fazer isso? Ela olhou para mim e me deu a seguinte sapatada. Se a mãe dele estivesse aqui, ela pararia tudo que ela estava fazendo para fazer a comida do filho. Eu parava tudo que eu estava fazendo para fazer uma comida quando você me pedia. Se Deus colocou ele para que eu fosse a mãe dele, durante a ausência da mãe, até o momento em que Deus permitir que eu faça isso, como é que eu não vou parar para fazer uma comida para o menino? Olha o tamanho disso. Você acha que um homem, em algum momento, por mais amoroso que seja, vai ter a sensibilidade de pensar assim? Nunca. Isso é algo que só uma mulher tem. Então, como é que eu vou desperdiçar o cargo de Makota, um cargo importante que precisa dessa sensibilidade, com um homem? Ah, mas eu me sinto mulher. Tudo bem, mas você nunca vai ter a possibilidade de se sentir mãe. Você nunca vai gerar uma vida dentro do seu corpo. E isso muda tudo. O candomblé é feminino. O candomblé é matriarcal. Quem é que tinha tempo de ficar rezando, gente? Quem ficava perto do fogo, cuidando das crias. Sim. Porque o homem estava caçando, estava lidando com bicho, com mamute. O tipo de oração do homem era diferente, era para não morrer, era para trazer carne o suficiente para a família. O culto de candomblé, o xirê, ele é todo feminino. A arrumação do salão, a decoração dos fitilhos, que aquilo ali serve para dispersar energia, mas para mostrar movimento de Yansan. A maneira como a sala é disposta, com as cadeiras das autoridades.
Isso tudo remete a uma mulher que arruma sua casa para receber visita. No caso, a visita dos deuses. Sim. Então, dentro do candomblé, você não tem uma limitação de sexualidade porque, eu não gosto porque o João nasceu Rosana. O João pode ser João. E tudo bem, ele passou por mastectomia, João toma hormônios, João parece um homem, João colocou um pênis artificial, mas João nasceu com um tipo de sensibilidade que jamais ele vai conseguir emular um homem. Jamais. Porque a dureza de coração que um homem tem, muito em função da sua criação, a falta de sensibilidade pela quantidade menor de neurônios que a gente tem, a tendência a falar menos que nós todos temos como homens, ele não consegue suplantar. Então eu não posso simplesmente transvesti-lo e colocá-lo numa posição feminina. O homem, quando entra na religião, entra usando um uniforme específico. A mulher entra usando os uniformes específicos dela. O homem trans e a mulher trans, que já tenham feito transição, e aqui um ponto polêmico. Tem muita gente que é homossexual e que usa o sagrado para ter espaço para se travestir. Não usa roupa de mulher no dia a dia, não se identifica como mulher no dia a dia, usa barba, mas coloca uma pombagira em terra parecendo a princesa da Disney. E pombagira não é isso. Me batam. Hashtag pronto falei. Tá errado. Porque esse mesmo médium não vai fazer escarificação para mostrar os ossos do corpo para incorporar Exu Caveira. Então não venha me dizer que é porque há a necessidade pela pombagira. Agora, se esse homem trans, se essa mulher trans já fez a transição, mudou o documento, mudou o corpo e tudo mais, eu não posso impedi-lo ou impedi-la de usar as roupas que ele já usa, que ela já usa. Uma mulher trans vai usar pano da costa, vai usar suas roupas, por quê? Porque quando ela entrou no terreiro, que ela foi fazer o jogo de búzios, eu já sabia que ela era uma mulher trans. Então, naquele momento, eu tenho que deixar claro para ela o que ela pode e o que ela não pode fazer dentro do terreiro. Uma mulher trans jamais, em tempo algum, será uma Iabacê. Jamais, em tempo algum, será uma Eked. Mas ela pode ser uma mãe de santo. Porque o ofício de sacerdote e sacerdotisa não tem nada a ver com a sexualidade. É um ofício que transcende isso. Um homem trans jamais será um Ogã. Jamais será um Ogã. Mas ele pode ser um pai de santo. O pai João, que nasceu Rosana, pode ser um pai de santo e dos bons. Vírgula necessária. A sexualidade, nós vamos falar da questão moral, se você me permitir, Sim. ela não tem a ver com as suas diretrizes para o sagrado. Você não será reconhecido ou não reconhecido pelas suas opções pessoais. Eu não sou menos sacerdote porque eu sou motociclista, porque eu sou tatuado. Tenho tatuagens que falam da minha história. Tenho tatuagens que são cicatrizes pessoais que eu achei que precisava para completar a minha história. Quando eu estou no sagrado, ninguém me pergunta qual é o meu motoclube, ninguém me pergunta qual é a minha banda preferida, se eu torço para algum time de futebol. Uhum. O que se pergunta é, o seu coração está limpo? Você está digno de estar aqui dentro? Então venha e trabalhe para o sagrado. Detalhe que eu acho importante de refrisar também. O candomblé, ele é inclusivo. Nossa religião é uma das poucas em que a sexualidade não interfere na vida cotidiana. Homossexuais, heterossexuais, como eu disse, passou da porta do terreiro para dentro, são filhos e filhas de santo.
E é isso. O que tem de problema moral é um problema que, eu vou tocar já já, ele pega para heterossexuais e homossexuais. Que é um problema de seres humanos e não de sexualidades. Agora, vou bater nessa tecla de novo. Se o sujeito quer se travestir dentro do terreiro, está errado. Está errado. Colocar peruca. Tem um nome bonito, a Thalita fala pra mim, não sei o que lá, de lace. Mas enfim, colocar peruca, unha postiça, o que quer que seja. Pra caracterizar uma pombagira que força uma barra e quer ser mais feminina do que uma mulher, isso está errado. Aí você está usando o sagrado para se autoafirmar. Do mesmo jeito que é errado, por exemplo, eu tenho um problema com o Marcos, e aí vem uma entidade através de mim e briga com o Marcos. Ou vem a entidade através de mim, isso é muito comum em casa de candomblé, tá? Você está na casa de candomblé, você tem uma irmã de santo que você não gosta, você tem um irmão de santo que você não gosta. Orixá vem perto de você, o orixá dele vem perto de você e vira a cara e não te cumprimenta, é marmota. Sim. Porque o problema dele é com você, não com o seu problema é com a pessoa, não é com o orixá. Sim. Então, acontece. É errado, mas acontece. Vou falar um pouquinho sobre a questão moral e só para entender por que é errado o que é errado, que é assim. Vou tomar pancada de novo agora. Conheci pessoas no meu trabalho, já são 10 anos fazendo jogo de búzio e mais de 15 fazendo acolhimento das pessoas. As pessoas me procuram para pedir conselhos, enfim, acompanhar algumas coisas, né? A gente tem um ponto de vista talvez um pouco mais dilatado de um assunto ou outro, então a gente costuma conversar e acolher. Sim. E aí eu já vi de tudo. Eu já vi caso do cara que queria se separar porque ele estava apaixonado pelo cunhado dele. Eu já vi caso da mulher querer se separar para ficar com o pai do marido. Eu já vi caso de o cara ter muitas e muitas pessoas junto. Tipo, eu tenho a minha mulher e nós vamos para casa de swing. E aí ela transa com pessoas desconhecidas na minha frente porque isso me excita, isso excita ela. Ou o contrário, ela gosta de me ver com outras pessoas. Ou eu vou levar a minha mulher para um motel com uma prostituta porque eu quero ver a minha mulher se envolvendo com outra mulher na minha frente porque isso me excita. Dadas as limitações da nossa psique humana, eu entendo que cada um se excita com o que gosta e está tudo certo em relação a isso. Mas quando você leva isso para o lado prático das coisas, você tem um problema. A promiscuidade, ela é uma chaga que deve ser combatida. E aqui eu não estou falando de moralismo. Seu corpo, suas regras. Seu karma, seus eguns, seus obsessores, suas doenças. É isso. Você está caçando para você dissabores e problemas que você não precisaria. Porque você tem um registro energético em você de todas as pessoas com quem você se deitou. Sim. E essa pessoa tem um registro energético nela de todas as pessoas com quem ela se deitou. E a depender da situação energética, você vai carregar essa vibração dela por muito tempo. Sim. E os espíritos que se alimentam de tudo aquilo que a gente se alimenta, em alguns casos também gostam de sexo. Então eles gostam de alguns ambientes em particular. Prostíbulos, motéis, drive-ins. E onde é que é feito o processo? Se você tem um casal que ama um ao outro, que respeita um ao outro, que está fazendo com amor o ato sexual entre os dois, é feita uma proteção no ambiente para que ninguém entre naquele ambiente sagrado. Quando a mulher engravida, ela não engravida no momento mesmo da ejaculação. É dado alguns minutos para que o casal se recomponha e ali é feita a entrada da equipe espiritual no quarto, faz a ligação
daquele espírito aquele óvulo e sai. Não fica ali, um bando de voyeur, olhando. Agora, quando um dos dois não ama, quando um dos dois está ali só por estar, pelo desejo, ou porque está drogado, ou porque está embriagado, ou porque está intoxicado simplesmente de tesão, não tem amor. Mesmo que eles estejam num ambiente limpo, como uma casa, por exemplo, a entrada de espíritos que se alimentam das energias sexuais não é impedida. E você pode ter, como um fumante que fuma e tem um cara fumando junto com ele, como um cara que bebe e tem um cara bebendo junto com ele, porque ele está tirando as sensações daquele corpo físico que ele não tem mais, um espírito se alimentando das suas sensações sexuais. E isso é muito grave, porque isso deixa sujeira no seu corpo espiritual, no seu corpo astral. A gente pode falar sobre os corpos um dia, nós temos 7. Essa sujeira, ela vai emplastrar o teu campo mental e o teu campo áurico e vai dificultar a entrada de energia positiva. Vai dificultar a aproximação de um espírito para o trabalho espiritual. Vai atrapalhar o orixá de vir fazer um trabalho. Você fica sujo. E tem muita gente que acha que o sucesso da vida é, com todo respeito, perdão da má palavra, transar com 50 pessoas por mês, pelo menos. Ele mede a sua própria frustração através da quantidade de vezes que ele deixa restos de si mesmo sobre várias pessoas, em vários lugares. E isso faz ele se sentir melhor ou menos miserável. Mas isso é tudo que a pessoa é. Ela é miserável. Sim. Ela está carente. Aquela mulher, aquele homem que estão sendo promíscuos, na verdade o que eles estão querendo inconscientemente é que alguém olhe para eles com verdadeiro carinho e desejo, mesmo sem sexo. E que o sexo seja apenas uma consequência, uma manifestação de amor e necessidade. Mas necessidade emocional, não apenas fisiológica. Sim. Então a conta não fecha quando você não tem uma postura moral adequada. Porque você não pode escolher só as partes boas do candomblé ou de qualquer religião. Você deve escolher sabendo que você tem preceitos, sabendo que você tem necessidades que precisam ser cumpridas e que um dia eles serão cobradas. E em função disso, bato de novo na tecla. Disse-nos o espírito Nanda Kumara num livro chamado Cartas do Roncó, que eu posso apresentar para vocês um dia. É uma obra dele pela minha psicografia. Não adianta ser um anjo no terreiro e a terceira invenção do capiroto quando chega em casa. A sua postura moral pode fazer você estar se deitando de maneira suja com teu marido, com a tua esposa. Porque se você transa com uma pessoa e você pensa em outra, porque tem muita gente que faz isso também, Sim. você abriu espaço para um monte de coisa ruim chegar perto de você. E, inclusive, há magias sexuais de dominação, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com quem você faz sexo, com receber fluido das pessoas, com doar fluido para as pessoas. Isso é muito delicado. Sim. E é por isso, porque essas energias são malsãs, que nós temos que ter cuidado com a nossa postura pessoal e sexual, dentro e fora da nossa casa de santo. O que numa casa de santo deveria ser um padrão? Não é para todas, mas ajudaria muito a resolver muitos problemas. Filhos de santo não devem se relacionar entre si. Por quê? Se eles estão se vendo com desejo, eles já não estão se vendo como irmãos. Se eles não estão se vendo como irmãos, está errado o processo. Por isso que chama seu irmão de santo, não chama seu possível ficante de santo. Sim. Aí você tem uma pessoa que chega no terreiro, casal namorando. Se os dois vão entrar e os dois brigam, esses dois, na minha casa, não trazem o seu marido, a sua esposa, novos para o terreiro.
A pessoa pode vir como assistente, mas ela jamais vai entrar no corpo mediúnico. E se uma pessoa se separa, aconteceu no terreiro já várias vezes, a pessoa se separou, e aí lá a menina ficou de graça com o menino. E eles vieram falar comigo, porque eu sou muito chato, eu desço com as pessoas sobre elas com a ira de Khan, Gengis Khan, que dizimou a Europa inteira, eu desço assim. Porque assim, eu não tenho o menor constrangimento de falar, a partir de agora você não está mais na minha casa, a porta da rua, a serventia da casa. A menor, mas, assim, eu tenho esse problema de ser muito direto nas coisas. Eu acho que a gente não tem que ficar enrolando. O certo é certo, o errado é errado, o certo não se negocia, é simples assim. Não precisaria existir cadeia se as pessoas não fizessem o que é errado. E a cadeia funcionaria se ela tivesse uma proposta adequada. Se ela fosse para educar as pessoas. Pô, o cara roubou por quê? O cara roubou porque o cara estava com fome. O cara roubou porque ele queria um tênis, ele não tem condição de comprar um tênis porque ele não consegue ganhar o que ele precisa para comprar um tênis. Então ele vai roubar porque ele consegue. Pô, pega esse cara. Pena mínima de 4 anos. Por que 4 anos? Porque em 4 anos ele faz uma faculdade. E aí ele vai estudar, ele vai sair de lá sabendo uma profissão, ele sai de lá, ele se cuida, ele compra o tênis dele. É claro, isso é uma utopia. Quem falou isso não fui eu, foi Platão. Mas poderia funcionar. Agora, dentro de um contexto de realidade comum, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que prevenir o dano. Sim. Se você pega uma pessoa que não tem condição de lidar com mulheres, eu tenho muita mulher na minha casa. Eu diria que uns 85% do público é feminino. Talvez porque eu consiga criar esse ambiente de segurança e de respeito para as mulheres. Então o cara chegou, separou de uma menina, aí ele fica com a irmã de santo, aí não deu certo, fica com a outra, fica com a outra, fica com a outra, fica com a outra. Aquele terreiro, ele já não tem vibração. Porque ninguém é tão evoluído assim que vai ver o ex com a outra e não vai sentir nada. Mesmo que quem tenha terminado tenha sido a pessoa que terminou, ela vai falar assim, mas o que tem ele que não tem? Pronto, ali você já tem um problema. Então você corta o problema usando de diretrizes específicas. O que é conversado não é caro. Se eu fico com uma mulher, eu falo para ela algumas coisas de saída. Por exemplo, eu sou macumbeiro. Eu sou pai de santo de candomblé, eu tenho que fazer preceito. Então vai ter dia que eu vou querer namorar e não posso, porque amanhã eu tenho que colocar a mão na cabeça de alguém e eu tenho que estar limpo para isso. Então, se você imagina, a mulher, quando vai fazer um exame ginecológico, ela tem que se abster de sexo por 48 horas para que o exame seja adequado. Né? O homem, quando ele vai fazer um exame de espermograma, ele também precisa se abster de sexo por um tempo, quando ele vai fazer alguma coisa relacionada aos dutos do epidídimo e tal. Para o sagrado não é diferente. Você tem que estar limpo com a sua energia pura para você poder mexer na cabeça de alguém, para você poder estar com alguém. Agora, já que a gente está falando de sexo, a gente tem que falar de casamento. Pai Fernando, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Tá Vamos deixar esse assunto para o próximo episódio, né? Já deu, passou um pouquinho do nosso tempo aqui. Vamos deixar esse assunto para o próximo episódio. Eu agradeço a todos aí, eu agradeço ao Pai Fernando. É muito assunto, coisas que. E eu vou deixar esse assunto para o próximo episódio, porque eu quero que as pessoas que estão acompanhando que se preparem para o próximo episódio, na próxima segunda-feira, que estaremos aqui de volta novamente. Eu quero agradecer a Maria Eduarda, quero agradecer de coração ao Pai Fernando, que sempre está aqui, sempre vai estar aqui com a gente. E eu peço a vocês aí que curtam, comente, compartilhe, deixe as perguntas de vocês aí, que o Pai Fernando vai responder, ele vai olhar lá pessoalmente, ele vai responder. Siga-nos no nosso Instagram e no nosso TikTok também, que está todo o conteúdo lá também. Eu quero agradecer a todos aí. Pai Fernando, boa noite, muito obrigado, e eu agradeço de coração a sua presença, é muito importante essas informações.
Muito obrigado pela oportunidade. E não hesitem em fazer perguntas e deixar seus comentários. A gente vai tratar todos com o máximo carinho e respeito. E o nosso objetivo é crescer, né? Crescer junto, sair daqui desse planeta um pouco melhor do que a gente chegou. Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Mucuyu quem é de Mucuyu, Saravá quem é de Saravá. Até a próxima oportunidade. Obrigado a todos aí. Obrigado, Maria Eduarda, pela companhia. E voltaremos na próxima segunda-feira com o Pai Fernando. Boa noite a todos aí. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e que Deus abençoe. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.